Olá, meus irmãos, estamos de volta para mais um culto de adoração ao nosso Deus. Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero louvar a Deus pela sua vida e pela oportunidade de ser recebido na sua casa, junto com sua família. Como é bom. Espero em breve podermos estarmos todos juntos novamente. Quero aproveitar essa oportunidade desse culto para fazer um comunicado muito importante para toda a igreja. Por isso é importante que você preste atenção nesse comunicado oficial da igreja a respeito dos nossos cultos presenciais. Essa semana saiu um decreto do prefeito aqui de Cachoeiro, e nesse decreto ele dá autorização para as igrejas retornarem, estarem funcionando novamente com 40% da ocupação do templo. E nesse decreto também fala a respeito do pessoal do grupo de risco, que não pode participar do culto, e também todas aquelas medidas de distanciamento, enfim. As igrejas precisam fazer todas as regras estabelecidas pelo prefeito. E eu então entrei em contato com toda a liderança da igreja, também separei um tempo de oração, buscando a Deus, ouvir os irmãos, e após esse tempo de oração e também ter ouvido opinião de vários irmãos da igreja, da liderança em especial, eu decidi, meus amados irmãos, permanecer com os cultos online. Nós não vamos retornar momentaneamente com os cultos presenciais, tá bom? Nós vamos continuar seguindo as orientações do Ministério da Saúde. Por isso, peço a você que tenha paciência. Eu entendo, meus amados irmãos, que é muito necessário permanecer nesse isolamento social. É muito importante isso, é necessário. E entenda uma coisa, meu irmão, isso não é falta de fé. De maneira nenhuma, isso não é falta de fé. Pelo contrário, isso significa cuidado e amor. Por isso, nós não vamos retornar por enquanto. Daqui a um tempo, nós vamos nos reunir novamente, na medida que os dias forem passando, e assim que acharmos que está seguro e entendermos isso da parte de Deus, nós vamos retornar. Eu sei que tem sido muito difícil. Nós temos sentido muita falta mesmo dos irmãos de estarem aqui. Como é difícil nós estarmos pregando aqui sem a presença dos irmãos aqui no templo. Eu sei que está sendo um tempo muito difícil. Mas assim que for seguro, nós vamos retornar com as nossas celebrações. Tudo bem? Os avisos são os mesmos dessa semana. Nós vamos continuar com o nosso relógio de oração. Então, continuar perseverando em oração, tá, meu irmão? Se você deu o seu nome, continue orando. Nós vamos continuar postando as nossas devocionais também. E agora, com um quadro novo, né, que criamos, chamado Pergunte ao Pastor, inspirado até na nossa EBD. Então você pode mandar a sua pergunta. Essa semana já coloquei, já estou gravando outras respostas. Chegaram várias perguntas. Então você pode mandar a sua pergunta e nós vamos responder e colocar nas mídias da igreja, tá bom? Mande lá a sua pergunta, compartilhe isso com seus amigos. É uma maneira também de compartilhar da palavra de Deus. Quero continuar louvando a Deus pela sua vida, que fez a sua doação de 1 quilo de alimento não perecível para a Cesta do Amor. Obrigado pela sua generosidade, muito obrigado mesmo. Várias famílias, todas as famílias já foram, alcançadas. Nós já cuidamos dessas famílias. O Ministério de Ação Social tem feito isso com muito amor, com muito cuidado. E isso tem sido maravilhoso. Se você ainda não entregou, não pôde entregar, nos procure as pessoas responsáveis da área do Ministério de Ação Social, o irmão Valnei, a Lela, o Joás, a Guilhermina, e você pode pedir, nós vamos até você, ou você pode passar por aqui e deixar a sua doação para a Cesta do Amor.
Ainda tem muitas pessoas que estão precisando, pessoas de fora. Sabemos da crise em que estamos vivendo. Agradecendo ainda pelas doações das máscaras. Várias pessoas receberam máscaras. Eu quero agradecer mais uma vez a Nilzete, a Marleci, por esse desprendimento, por esse amor, por essa generosidade. Procure essas irmãs, nos procure aqui na secretaria da igreja. Nós temos algumas ainda. Então, se você precisa, necessita, se não, fique em casa, tá? Mas se você precisa de alguma forma assim, pode pegar uma com a gente, é gratuita, você não vai precisar pagar nada. Eu quero encerrar aqui dando uma palavra de gratidão. Gratidão a toda a equipe que está por trás, né? Que está gravando, a equipe de som, o pessoal no instrumento, sabe? Editando os vídeos, mesmo não tendo uma tecnologia, sabe, daquelas de primeira mão, de primeiro mundo, mesmo não tendo uma estrutura, sabe, como talvez outras igrejas têm, mas nós estamos fazendo com amor, nós estamos conseguindo, e isso graças ao nosso bom Deus, e também a toda essa equipe do Ministério de Louvor, equipe de edição. Então, cada um que contribuiu, já contribuiu, outros estão contribuindo, eu quero agradecer do fundo do nosso coração, e espero que possamos melhorar cada vez mais. Assim que nós alcançarmos 1000 inscritos no nosso canal, nós vamos poder transmitir no YouTube o nosso culto online, direto. Então, se nós conseguirmos, nós vamos poder fazer isso. Então se inscreva lá, mande para os seus amigos, participe dessa campanha aí, para que nós possamos transmitir nossos cultos online. Tá bom? Vamos louvar a Deus nesse momento? Que Deus te abençoe e que você possa adorar a Deus aí mesmo na sua casa, adorando a Deus em espírito e em verdade. Boa noite, irmãos. É um prazer nós estarmos louvando o Senhor nessa noite, junto com você que está aí na sua casa, onde você estiver ouvindo. Então, junto conosco, glorifique ao Senhor, exalte a Ele, adore a Ele, aonde você estiver. Juntos vamos glorificar o Senhor nessa noite. Os céus abertos, hoje eu
eu vou contemplar o amor desceu neste lugar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, vou louvar o teu nome, vou louvar o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Glória a Deus. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos, nada é
Vamos continuar nesse momento fazendo o nosso tempo de intercessão, nosso momento de oração, de clamor ao nosso Deus, agradecendo a Deus também pelas bênçãos recebidas. Tem aqui um agradecimento especial pelos aniversariantes. Essa semana a minha nora Milena fez aniversário, o irmão Tarcísio também fez aniversário, o Davi da Cassiane, pequeno Davizinho, também completou mais um ano de vida, o Elton, o Kevin, a Carol, a Giovana. Então fica aqui os nossos parabéns, que Deus te abençoe e te guarde, que as bênçãos do Senhor estejam derramadas sempre sobre a sua vida. Também vamos orar agora pelos dizimistas da igreja, e aproveitando essa oportunidade para lhe dizer, se você ainda não entregou o seu dízimo, procure o irmão responsável na área da igreja, procure ele, o irmão Cristiano, e aí você pode pedir até o número da conta da igreja e fazer uma transferência. Você pode pedir que um dos diáconos pode ir até a sua casa, ou mesmo você pode passar aqui na secretaria da igreja, sabe? Ligar aqui no horário da manhã, e você pode também deixar aqui na secretaria da igreja. Então nós vamos orar nesse momento também pelos aniversariantes, pelos dizimistas e também pela nossa nação. Precisamos orar para que essa cura chegue sobre a terra. Vamos orar pelos enfermos, vamos orar também pelos enlutados, sabe, irmãos? Essa semana o sogro do irmão Feu faleceu. Que Deus esteja confortando toda a família seja confortado pelo Senhor. Vamos orar nesse momento? Feche os teus olhos, vamos falar com Deus. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer, a Deus, pela vida de cada um dos aniversariantes. Obrigado, a Deus, por mais uma primavera que eles puderam completar. Abençoe a vida de cada um deles. Quero te louvar, a Deus, pela vida dos dizimistas, pelos ofertantes, que tem sido, ó Deus, com fidelidade, tem entregue aquilo que pertence ao Senhor. Pai, nesse momento especial, eu quero te pedir pela nossa nação, Senhor. Ah, Deus, precisamos tanto dessa cura, Pai. Pai, ilumine a mente dos cientistas, dos médicos, para que essa cura possa vir, a vacina possa vir. Pai, no nome de Jesus, te pedimos por aqueles que estão enlutados, que o Senhor esteja consolando, confortando cada coração. Aqueles que estão nos leitos dos hospitais, que o Senhor, Pai, no nome de Jesus, esteja visitando agora cada um deles. Pai, eu te agradeço por esse tempo, pela tua igreja, que continua firme e perseverante na tua presença, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos continuar louvando ao nosso Deus. Se tudo que sonhei não aconteceu, questiona o meu coração. Se já é tarde, Deus não me respondeu. Será que foi tudo em vão? Ou será que eu não entendi que o tempo dele não é o meu? Será que Deus falou comigo e eu não escutei? Vou me esvaziar pra Deus, me encher dos sonhos seus. Todos meus conflitos serão resolvidos se eu descansar em Deus. Vou me esvaziar pra Deus, me encher dos sonhos seus. Todos meus conflitos serão resolvidos se o meu coração se encher de Deus. Ou será que eu não entendi que o tempo dele não é o meu? Será que Deus falou comigo e eu não escutei?
esvaziar pra Deus me encher dos sonhos seus. Todos meus conflitos serão resolvidos se eu descansar em Deus. Vou me esvaziar pra Deus me encher dos sonhos seus. Todos meus conflitos serão resolvidos se o meu coração se encher de Deus. Chegou o momento, meus amados irmãos, de meditarmos na palavra de Deus, aquilo que Deus tem colocado no meu coração para poder transmitir ao seu coração. Receba essa palavra vindo da parte de Deus, para que seja como um alimento espiritual para as nossas vidas. A Bíblia diz que lâmpada para os nossos pés é a sua palavra e luz para o nosso caminho, para que possamos entender como andar nesse período tão difícil, como caminhar, como sobreviver nesse tempo de crise, sabe, esse tempo tão difícil, tão tenebroso, tão terrível que temos vivido. E para a nossa meditação, eu escolhi o texto de Salmo 121. Esse salmo, ele é muito bonito, muito especial. Eu gostaria que você pudesse ler esse salmo, acompanhar essa mensagem. E esse salmo, ele nos ensina, ele é bem didático, ele nos ensina como sobreviver nesse tempo de crise, o que fazer nesse tempo de pandemia, nesse tempo de muitas incertezas. Por isso, vamos ler a palavra de Deus. Acompanhe aí na sua Bíblia. Minha tradução diz assim: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? Versículo 2 diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como a sombra que te protege, Ele está à sua direita. De dia, o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Essa é a palavra do nosso Deus, meus amados irmãos. Como sobreviver nesse tempo de crise que nos pegou a todos de surpresa. Muitos não imaginávamos que íamos viver tudo isso que estamos vivendo nesse tempo. Praticamente, meus amados irmãos, todas as nações já foram atingidas. Todas as nações foram atingidas por essa pandemia. Todas as nações. O Covid-19 chegou em todos os lugares. Em cada canto desse planeta, essa enfermidade chegou. E essa pandemia, ela não trouxe apenas uma grave crise na área da saúde. Não foi apenas isso. Ela também trouxe uma forte recessão econômica. Uma forte recessão econômica. Todos estão sofrendo com essa crise. Todos. Os governantes estão sofrendo. Sabe? Todos estão sofrendo. Aqueles que são comerciantes, os empregados, os estudantes, os professores. Todos estão sofrendo com essa crise. Ela chegou em todas as classes sociais. Todos estão sofrendo com esta crise. Eu fico imaginando, meu amado irmão, aquele avô, aquela avó que durante todo esse tempo não pode abraçar o seu neto. Que tristeza, que dor você poder vê-los somente por uma rede social, e se por acaso encontrar com eles, você não pode abraçá-lo. Essa crise, ela tem feito
ela tem trazido muita tristeza em nosso meio. Mas como sobreviver a tudo isso? Este salmo, o Salmo 121, ele nos mostra, nos dá um norte, nos dá uma direção de como sobreviver, o que nós precisamos fazer. É isso que o texto ensina. Em primeiro lugar, meus amados irmãos, para sobreviver nesse tempo de crise, de acordo com esse texto, nós precisamos olhar somente para Deus. Os nossos olhos precisam estar no Senhor, somente nele. Perceba que o salmista começa dizendo: eleva os meus olhos para os montes. Num primeiro lugar, ele olha, ele começa a olhar as circunstâncias à sua volta. E isso, meus amados irmãos, tem acontecido. Quantos de nós começamos a olhar somente para a crise, olhar somente para as notícias ruins, para as mortes que cada dia têm aumentado? Às vezes ficamos olhando, sabe, essa rixa que tem acontecido, pessoas de um lado e de outro, brigando por causa de política. Quantas das vezes olhamos somente para isso e esquecemos de olhar para Deus? Em tempo de crise, precisamos olhar somente para Deus. Nós não podemos tirar os nossos olhos de Deus, meus amados irmãos. A Bíblia diz que nós devemos olhar para Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. É nele que os nossos olhos precisam estar fixos. O salmista, ele reconhece aqui nesse texto que o socorro que ele precisava, que a ajuda que ele precisava, vinha de Deus, estava em Deus. Sabe, nós não podemos depositar a nossa esperança em recursos humanos apenas, em ajuda humana de governo, não. Nós não podemos depositar, sabe, toda a nossa confiança e toda a nossa esperança apenas em recursos humanos. Os nossos olhos precisam estar fixos no Senhor. Esse tempo, meu irmão, minha irmã querida, esse tempo de crise que estamos vivendo ou sobrevivendo, é um tempo que nós precisamos intensificar a nossa oração. Isso mesmo, intensificar a nossa oração. Orar mais ainda. A Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar. E lá no livro de 2 Crônicas, é um texto que você conhece, no capítulo 7, versículo 14, diz assim: se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Intensifique a sua oração, igreja do Senhor. É tempo de clamarmos ao Senhor. Precisamos fixar os nossos olhos em Cristo através da oração. Sabe por quê? O nosso socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A segunda lição que eu aprendo com esse texto, como eu disse, esse texto ele é muito didático, ele nos ensina muitas coisas. E a segunda lição que eu aprendo com esse texto é que nesse tempo de crise que estamos sobrevivendo, que estamos sofrendo, nós precisamos, meus amados irmãos, precisamos colocar toda a nossa dependência em Deus. Esse tempo exige isso, colocar toda a nossa dependência somente em Deus. É dele, e somente nele que vem o socorro. Aí, meus amados irmãos, quando eu olho para esse texto, mesmo em meio à crise, o salmista aqui não está desesperado. O salmista não está em pânico. Ele olha realmente as circunstâncias, ele vê os problemas, parece que cercando, ele está cercado por todos esses problemas, mas ele não ficou desesperado, ele não entrou em pânico. Sabe, a crise que ele estava enfrentando não deixou ele revoltado. E muitas pessoas, nós temos visto isso, lido isso nas redes sociais, pessoas revoltadas, até mesmo com Deus. Aonde está Deus? O salmista não estava revoltado. A crise era grande, o problema era grande, mas você não vê ele se queixando em momento nenhum, você não vê ele murmurando em momento nenhum.
Pelo contrário, a dependência dele estava totalmente em Deus. Não entra em pânico, ele acaba buscando, pelo contrário, ele busca mais a Deus. Nesse tempo de crise, meus irmãos, muitos acabam se afastando de Deus. Muitas pessoas acabam virando as costas para Deus. Sabe, naquele momento que muitas das vezes chega a enfermidade, nesse momento que muitas das vezes chega a doença, sabe, começa a bater na porta da nossa casa, o desemprego, a crise, muitos acabam se afastando da fé, muitos acabam se afastando de Deus. Mas o salmista não fez isso não. Pelo contrário, como eu disse, aí que ele buscou mais o Senhor ainda, aí que ele reconhece que a resposta, que o socorro, que a ajuda que ele tanto precisava, vinha somente de Deus. Nesse tempo, exige isso de cada um de nós, total dependência de Deus. A crise não pode afastar você de Deus, não pode afastar a sua fé. A crise não pode deixar você entrar em pânico de maneira nenhuma. A crise não pode deixar você revoltado. A crise não pode deixar você murmurando. Mesmo vivendo essa pandemia em dias nebulosos, meus amados irmãos, quando eu olho o texto do Salmo de número 23, lá no versículo 4, o salmista diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Porque a dependência dele, do cuidado, estava em Deus. Ele sabia que Deus iria cuidar de todos os detalhes, mesmo passando por esse vale, e nós estamos passando pelo vale da sombra da morte. São milhares de pessoas contaminadas, milhares de pessoas que morreram, mas o Senhor, Ele é o nosso pastor. E mesmo que nós estejamos passando por esse momento, e estamos passando, sabemos que o Senhor é aquele que nos guarda, é aquele que nos protege. Sabe, meus irmãos amados, esse tempo de crise, muitos estão realmente se afastando de Deus. Mas eu quero convidar você a confiar e depender totalmente de Deus. A terceira e a última lição que eu quero trazer para você nessa noite, o salmista nos ensina, e ele, através desse texto, mostra para nós que é nesse período de crise, é nesse período difícil, onde estamos sobrevivendo com muito pouco, diante de todas as necessidades que temos enfrentado, nós precisamos manter, sabe, as nossas expectativas de fé em Deus. Sabe, aquela expectativa do milagre, aquela expectativa da resposta de Deus. Nós não podemos perder isso de maneira nenhuma. Muitos estão mergulhando na incredulidade. Como eu disse, muitos estão se afastando da fé, estão perdendo a fé, estão perdendo a esperança. Mas nós precisamos fazer como o salmista, mesmo diante de tudo isso, poder declarar e dizer: o meu socorro, o nosso socorro, ele vem do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, vem do Senhor. Quando eu olho o texto lá de Jó, no capítulo 19, versículo 25, Jó também viveu um tempo pessoal de crise muito grande. E Jó, ele fez totalmente diferente. Em vez de se revoltar, de murmurar, de se afastar da sua fé, lá no versículo 25 do capítulo 19, ele disse o seguinte, ele faz uma declaração de fé extraordinária. Ele diz o seguinte: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim, lá no final, ele se levantará sobre a terra. Ele está fazendo uma declaração de fé. Ele está dizendo que Deus vai se levantar. Apesar de tudo que estamos vivendo, apesar de todo esse sofrimento, Deus vai agir. Deus não está inerte. Deus vai agir. Deus vai entrar com providência. Coloque as suas expectativas de fé em Deus nesse período.
lá no Salmo 33, versículo 18. Diz assim a palavra do nosso bom Deus: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que temem, e sobre os que esperam na sua misericórdia. O guarda fiel de Israel não dormitará. Ele não vai cochilar, ele não vai dormir. Pelo contrário, ele está atento. Tenha fé, meu irmão, tenha fé que as suas expectativas em relação aos milagres de Deus sejam renovados nessa noite. Essa crise vai passar, creia nisso no nome de Jesus, e juntos nós vamos glorificar o nome do Senhor Jesus. O socorro, a ajuda vem de Deus, o socorro está em Deus. Aquieta o seu coração, confie nele. Eu quero encerrar esta mensagem trazendo para você uma ilustração. Conta a história de que um avião estava tendo uma turbulência muito grande. Todos os passageiros ficaram aterrorizados, em pânico. As pessoas estavam com medo, é óbvio. Todos estavam apavorados dentro daquele avião. E muitos deles perceberam que havia um menino, um rapaz que estava muito tranquilo. Diante de tudo aquilo, ele estava bem tranquilo. E eles perceberam isso e perguntaram para ele: mas você não está nervoso? Você não está com medo? E o rapaz respondeu para eles dizendo o seguinte: tudo vai terminar bem. Tudo vai terminar bem. E eles continuaram perguntando a ele: mas como que você pode ter essa tranquilidade? Como é que você pode ter essa certeza que tudo vai terminar bem? Você não está vendo a turbulência? Você não está vendo o perigo? O avião pode cair, todos podemos morrer. Mas o menino continuava dizendo: tudo vai terminar bem. Sabe por quê? Eu conheço o piloto do avião. O piloto do avião é o meu pai. Eu confio nele. Nessa noite, eu quero deixar essa mensagem para você: confie no piloto do avião, naquele que tem o controle de todas as coisas. Confie em Deus, mesmo diante de toda essa tempestade que estamos vivendo, mesmo diante de tudo isso, de toda essa crise, tudo vai terminar bem, porque nós temos um piloto, um comandante que está dirigindo todas as coisas. O mar vai se acalmar, e aí você vai poder cantar o hino de vitória. Nós vamos louvar a Deus com uma música nesse momento, e logo após nós vamos orar ao nosso Deus. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar,
cansar. Tu és meu abrigo. Me submergir a tua mão, me traz agora pra respirar e me faz andar sobre as águas. O Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e meu louvor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É essa confiança que precisamos ter, independente das circunstâncias, mesmo diante de toda essa crise, de toda essa tempestade, sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Vamos orar nesse momento. Quero orar pela sua vida. Tranquilize o seu coração, sabe? Tranquilize o seu coração. Nós temos um capitão que tem cuidado de nós. Nós temos o nosso piloto que está à frente de todas as coisas. E no final tudo vai terminar bem. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado a Deus, porque diante de tudo isso, nós somos exortados pela sua palavra, a continuar com os nossos olhos fixos no Senhor, a depender totalmente do Senhor, e continuar, ó Deus, tendo expectativas em relação ao teu agir em nossas vidas e através das nossas vidas. Aquieta os corações, Senhor. Ó Pai, nós te pedimos que o Senhor venha fazer um milagre, ó Deus. Que o Senhor venha, ó Deus, operar de maneira tão extraordinária, que o seu nome seja glorificado. Abençoe cada família, sustente cada família, e que possamos continuar firmes na tua presença, no nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde, que você, sabe, continue firme aí durante essa semana. Tenha uma semana abençoada na presença de Deus. Lembre-se de se inscrever lá no nosso canal, se você não fez isso. Divulgue isso com outras pessoas. Nós precisamos que você dê o seu like lá, sabe? O seu ok lá, o seu joinha para nós lá. E compartilhe isso com outras pessoas. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Receba aí a bênção apostólica no nome de Jesus. Que a graça salvadora do nosso Salvador Jesus Cristo, que o nosso Deus eterno Pai e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre toda a igreja espalhada nos lares, e que o povo de Deus diga amém. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Uma boa noite para todos. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a tua mão, o teu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar. O amor desceu neste lugar. Eu quero ver